Gatinho. Oi? Gatinho. Tartaruga. Tartaruga? Mostra aqui, ó. Aqui na câmera. Como é que é o nome da tartaruga? O cocô. Oi. A minha expectativa que eu sempre tive da maternidade foi construída desde a minha adolescência para a fase adulta. Na verdade, era o que eu já tinha construído, que eu sabia que eu gostaria de ser mãe, mas eu não sabia o momento certo, quando iria acontecer isso, enfim, e quando que eu ia estar preparada. Minha primeira filha, eu tinha assim a gente tinha muita expectativa por ela, porque foram 3 anos e meio tentando engravidar. Então quando ela veio, imagina, foi toda aquela felicidade, todo o medo também. E quando eu engravidei, na verdade, foi uma surpresa, assim, né? Eu fui ao médico, né? Eu tava com 1000 de HCG no exame de sangue, né? Eu cheguei lá no médico e ele, na verdade, assim, né? Ele tinha um ultrassom, né? Mas ele não era um especialista em ultrassom. Aí ele começou a mexer e não via um bebê nenhum, né? Daí ele achou estranho, pensou ser gravidez ectópica, né? Daí ele falou, não, volta aqui à tarde que eu vou te marcar com um especialista em ultrassom, né? Aí o especialista em ultrassom à tarde falou, não, olha, a gestação tá no útero, e são 2. Foi um baque bem grande, porque a gente não tava planejando, definitivamente não estava nos planos, a gente estava numa vibe totalmente diferente. Então, na hora, assim, o Rômulo já sabia, então ele já tinha conseguido internalizar, e eu tive um baque que eu odiei, assim. Eu chorei, eu fiquei muito mal. A sensação foi, acabei com a minha vida. O que eu fiz com a minha vida? E, enfim, às 29 semanas aconteceu, né? Eu estava com um sangramento muito intenso. Eu comecei a ter contrações e comecei a tomar remédio para tentar parar as contrações e nada parou, né? Então, no dia 10 de setembro de 2017, era um domingo, né? Às 11 da noite, eu tive que fazer uma cesariana de emergência e os meus filhos nasceram com apenas 29. E aí eles colocaram ela no meu colo, e eu lembro assim que ela tinha um cheiro maravilhoso, era um cheiro assim que eu não conseguia explicar, eu só queria cheirar ela. E ela nasceu de olho aberto, com aquele olho azul, era um azul meio acinzentado, olhando, quieta, não chorava, com a cabeça toda amassada, toda zoada, limpinha, sem nenhuma marca de mecônio, sem marca de sangue, sem aquela gordurinha, nada, limpinha. Ele nasceu assim, eu disse pro meu marido que deu uma vontade de gritar, eu consegui, de chorar, de tudo ao mesmo tempo. E daí subimos pro quarto, tá, cuida, não sei o quê. E daí quando eu ganhei a alta, assim, eu lembro que eu olhei pra ele e disse assim, meu Deus, e agora? Será que a gente vai dar conta? O que a gente vai fazer, assim, né? Ter um bebê de 1 ano e 11 meses e um recém-nascido, e os 2 mamando, porque a minha filha eu não desmamei, então eu amamentei em tandem. Os 2 foram amamentados, a Ana Lu mamou até 2 anos e 5 meses, e o Gael chegou, só, diferente da Ana Lu, teve um monte de problema para amamentar, o Gael nasceu mamando. E o pior foi que quando a gente recebeu alta, eu tive cefaleia pós-RAC. Quando eles fazem aquele furo para aplicar analgesia nas tuas costas, fica um furinho, então dá uma diferença de pressão pelo furo causado. E 10% das mulheres que fazem RAC pode desenvolver cefaleia pós-RAC. E eu acabei tendo, é uma dor muito forte na cabeça, assim. Aí eu não conseguia tomar banho, eu não conseguia fazer xixi, eu não conseguia fazer nada porque eu não conseguia me mexer. A única coisa que eu tentava era sentar para amamentar ela, porque o pediatra falava que não podia amamentar deitado. E daí cada vez que eu tentava sentar para amamentar, era horrível, porque assim eu não aguentava deixar ela mamar o suficiente, porque eu não aguentava a dor. Eles foram direto para UTI, né? Isso era uma coisa que eu já sabia, né? Com a qualidade gestacional seria meio impossível, né? Que não fossem, né?
Mas eu não estava preparada para o que seria a UTI, né? Depois do parto, eu fiquei muito mal, né? Em termos físicos, assim, né? Porque eu já estava sangrando fazia muito tempo, sangrei muito durante o parto. E, na verdade, assim, né? Me ofereceram a possibilidade de uma transfusão de sangue, eu recusei. E demorou muito para eu melhorar. Eu não conseguia ficar 2 minutos em pé, né? E 2 filhos na UTI precisando de mim, né? Muitos, né? É muito fácil gestar, né? Que é só um bebê crescendo dentro do ventre e que nada de grande acontece, né? E hoje eles criam muito essa coisa, claro que o consumo incentiva, né? Então, assim que se sabe que tá grávida, a mulher já idealiza um quarto. Se tu vai numa loja que vende acessórios para bebê, sai de lá com malas e malas, porque eles dizem que é tudo necessário, né? E daí vem aquela coisa perfeita do brincar de boneca, né? Que é tudo necessário, eu vou ganhar meu bebê e vai ficar tudo bem, e vai chorar, e eu vou só dar de mamada e tá alimentado com a fralda limpa e o bebê não vai chorar mais, né? Então, as mulheres que passam por isso e têm uma gestação diferente dessa que é vendida, tanto, né, pelos próprios familiares, ou ela se sente ruim, se sente culpada e às vezes ela não consegue lidar direito com essa gestação. A minha experiência assim com pós-parto, no começo eu não sabia que eu estava sentindo dificuldade, ou eu tinha medo de falar que eu estava tendo dificuldade. E daí eu acho que foi a pior parte, assim, né? Porque eu achava que tudo que eu estava sentindo eu tinha que aceitar, eu não podia reclamar, que era aquilo ali mesmo. Daí depois foi ficando pior, porque daí fui tendo problemas com o sono dele. A questão da privação de sono é muito foda. Teve umas noites que eu delirei, assim, que o Rômulo, que ela tava chorando e eu não acordei. E aí o Rômulo me acordou porque ela queria mamar e eu perguntei de quem que era a criança. Falei, da onde que tu trouxe essa criança? Quem é? Porque, tipo, não sabia que era ela, nem sabia, acho que quem era eu, sabe? Eu ficava 3 dias sem conseguir tomar um banho. Eu ficava 24 horas por dia com os 2 dentro de casa, sozinha, basicamente. O pai dos meus filhos trabalhava à noite, então ele saía para trabalhar às 4 da tarde, chegava por volta de 4h30 da manhã, ficava daí, né, dando aquela relaxada, e os meus filhos acordavam às 6 da manhã. Então, às 6 da manhã, ele ia dormir e eu estava de novo com 2 crianças. E aí começou também o período de amamentação, né? A amamentação, eu acho que foi, assim, pra mim, uma das piores coisas, assim, né? Porque eu achei que a amamentação fosse fácil, você coloca ali no peito e tranquilo, mas não é bem assim, né? Não é tão instintivo, né? Assim, tipo, demora pro bebê conseguir sugar, demora pra você acostumar, dói, né? Tipo, durante todo o tempo todo esse tempo que eles não mamavam ainda no peito, eu estava tirando com uma máquina, né? E é totalmente diferente do sugar de um bebê, enfim. Meu emocional tava um trapo e meu leite começou a secar, né? Também o emocional da gente influencia muito na amamentação e eu tava um trapo, assim, e meu leite foi cada vez secando mais, né? Na Lúcia foi aprender a mamar com 3 meses. Até lá era 24 horas por dia no peito, era choro, era desesperador porque o meu peito sangrava, rachava, caía pedacinhos do peito, era uma coisa muito, muito chocante. E daí dava 4h30 da tarde, 5 horas, eu começava a chorar porque eu sabia que eu ia passar a noite acordada, sabe? Era desesperador, assim. E era uma tristeza, e ao mesmo tempo que eu tava feliz porque eu tava com ela, porque assim, eu podia ficar horas vendo ela amamentar, sabe? Porque é um amor, assim, escutar o barulho dela sugando, eu podia ficar horas naquilo, mas ao mesmo tempo era horrível, era uma oscilação, assim, muito foda. O que eu não dei de chupeta pra minha filha, no primeiro, né, nesses 2 anos de vida, quando acabou a licença paternidade absurda de 5 dias, meu companheiro voltou a trabalhar
E eu fiquei sozinha em casa com os dois. Primeira noite, os dois mamando. Foram mais de 3 horas mamando. E até que uma hora estávamos nós três chorando. Nalu chorava de um lado, Gael chorava do outro. E eu chorava com os dois no braço, desesperada, sem saber o que fazer. O Caio ficou 3 meses na UTI. E o Heitor 4, quase 5 meses, né? Em casa eu costumo dizer que foi um novo puerpério, né? O pós-parto, se a mulher não tem apoio da família, imagina, com o apoio já é difícil, imagina sem. E felizmente eu tive o apoio, mesmo assim foi difícil. Eu conto que eu esmurrava a parede, eu me trancava no quarto, eu esmurrava a parede, porque eu tinha vontade de bater neles. Eu realmente tinha vontade de bater. E ninguém enxergava. Eu jamais imaginei que fosse ser assim, né? Pensei que fosse ser tudo tranquilo, tudo de boa. Pensei que a relação com meu marido fosse ser muito tranquila. Na verdade, a gente não resistiu a esse tempo de UTI e toda essa tensão, né? A gente acabou se separando. Quando eles fizeram 1 ano, mais ou menos, a gente se separou, né? Eu não queria que tivesse ninguém naquele período mais difícil, porque ok, eu não estava conseguindo comer, não estava conseguindo sair da cama, então tá, a gente precisava de ajuda. Mas a partir do momento que eu consegui tomar banho, que eu consegui comer, que eu não vomitava, que eu não fazia xixi na calça pela dor, assim, sabe? Eu não queria ninguém ali, porque ter alguém ali ia fazer ficar fácil e essa pessoa ia ir e depois ia ficar difícil de novo. Então eu queria criar o meu método de como eu e o Rômulo nós íamos conseguir se virar com ela, questão de banho, questão de fazer comida, questão de se ambientar com um serzinho novo. E depois que eu já tivesse uma rotina, aí eu queria que daí, ok, que viessem ver ela. Pra quem olha de fora, a gente tá só em casa, sem fazer nada, cuidando de 2 crianças que mamam, dormem, sabe? Só mamam, dormem, fazem cocô, sabe? Não fazem mais nada. Então, o que é isso, sabe? Não conseguem compreender tudo o que é. Eu tinha 2 bebês mamando. E o desgaste de 2 bebês, o que eles te sugam de energia, é gigantesco. Olha, no começo eu sofri bastante, assim, porque eu esperava que as minhas amigas todas estivessem lá, assim, eu me senti muito sozinha, assim, no começo, assim, que eu senti muita falta delas, assim, não de todas, mas da grande maioria, assim. Daí teve gente que me falou, porque é bom, porque daí tu vê quem é tua amiga e quem não é, mas com o tempo a gente entende que não é assim, né? Que a gente tem que se botar no lugar dos outros, assim, mas eu me sentia sozinha, mesmo a minha mãe e o meu marido estando ali, assim, eu senti falta das minhas amigas, assim. Eu não posso sair, mas eu queria que elas estivessem ali junto comigo ali, né? A minha mãe foi fundamental, assim, né? Ela falou, Olivia, se o bebê quer dormir a noite inteira, deixa, né? Ele sabe pedir, ele sabe, né? E foi assim que eu consegui, tipo... Foi com a ajuda da minha mãe que eu consegui poder viver um puerpério um pouco melhor, né? Pro homem é de uma forma diferente, o homem nunca vai conseguir, eu acho que chegar a compreender totalmente o que a mulher passa, mas tem alguns casos que, por exemplo, o meu marido demorou muito tempo para ele se ligar que ele era pai e também da responsabilidade que isso é uma curva de período diferente, né, da nossa. A gente já sente ele dentro da barriga, a gente já tá mudando, eles é depois. E eu acho que o ponto pior, assim, do puerpério é que parece que você deixa de existir, assim, né? Você meio que morre e vira um ser inferior, assim, né? Você vira mãezinha, né? Tudo, você não tem nome, você não tem história, você é a mãezinha, né? E as enfermeiras te chamam assim, é todo mundo assim, mãezinha, né? Como se fosse, sei lá, um ser incapaz, um ser, né? Foi bem complicado, né? A gente não se vê mais como mulher, a gente é só mãe. A questão da nossa sexualidade vai a zero, porque
a gente está amamentando, né? E você é sua mãe naquele momento. A gente fica meio que em off da realidade do mundo, né? A gente fica ali se preocupando com aquele serzinho. Só que fica uma dualidade da tua vida particular com a vida de ser mãe, e isso mistura muito, dá uma confusão na cabeça. O que me deu suporte com a Ana Lu foi ter entrado para grupos virtuais de mães, sabe? Conhecer pessoas que estavam no mesmo momento que eu e vivenciando, tendo as mesmas experiências. Outra coisa que foi muito, muito importante naquele momento foi o Cinematerna, que é um projeto que eu hoje coordeno em Florianópolis, mas que na época eu conheci, assim, a gente estava no grupo de mães, vamos pro cinema, que é um lugar que a gente pode ir com os bebês e depois sentar e bater um papo, tomar um café. São movimentos que a gente faz para se fortalecer. Em quantos lugares eu posso ir com as minhas crianças, né? Em que lugares tem, tipo, algo simples, um lugar que eu possa trocar fralda. No parque tem? Muito parque não tem. Em praça tem? Muita praça não tem. Talvez o shopping, né? Um lugar que eu conseguia ir com meus filhos, né? Botava no carrinho e ia pro shopping. E o que eu mais senti mesmo não foi nem só os cuidados com ele, assim, foi a cobrança da sociedade, assim, a falta de apoio até das outras mulheres que já são mães, assim, né? Eu faço parte de alguns grupos de mães e eu sempre falo para elas assim, não tem receita, mas a gente tá nesse grupo para uma ajudar a outra, é para ter empatia, coisa que eu não vejo assim no dia a dia, assim, sabe? E se banaliza muito, né, as dores da maternidade. Eu vejo hoje, eu vendo em consultório, eu vejo muito a reprodução dos mesmos comportamentos, das mesmas posturas. Eu vejo que a minha dor, o que eu vivi, eu não fui a única, eu não sou a única. A nossa sociedade hoje faz isso o tempo inteiro com as mulheres, exige delas algo que é impossível da gente dar conta sozinho. A gente precisa de suporte, a gente precisa de alguém do lado, ter alguém junto com a gente. Tudo nossa culpa, né? Sempre culpa da mãe. A gente vê até né, quando tu sabe de algum ocorrido, de alguma matéria, alguma coisa, aconteceu tal coisa com a criança. Eles sempre perguntam, onde é que estava essa mãe? Por que essa mãe não fez nada? Às vezes até quando é o pai que faz alguma coisa de errado, tá, e onde é que estava a mãe? Né? A gente é sempre cobrado assim. Você é mãe, você trabalha, você é mãe, né? E você se separou, você é mãe, você tá namorando outra pessoa, como assim, né? Você é mãe, você, né? Tudo parece não digno, né? Você tem que ser só a mãezinha, né? Você não pode ter desejo profissional, desejo sexual, desejo afetivo, né? Você parece assim que você tem que se anular por causa dos filhos, né? E eu pensei que não viria esse tipo de julgamento pra cima de mim, né? Eu me achava super bem resolvida, assim, né? Que os meus filhos iam, né? Que eu ia cuidar dos meus filhos, mas ia ter minha carreira profissional, né? Ia continuar, enfim, né? Com os meus projetos pessoais. Mas é complicado, eu não sabia que seria tão difícil, eu não sabia que seria... que vários impeditivos seriam criados, assim, né? E que o mundo não está preparado para mães, né? Mães de verdade, não as mãezinhas,